Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal, e era filha de Jeremias de Libna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do mês 10º, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo. O resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores, que se entregaram ao rei da Babilônia, e o restante da população. Porém, Nebuzaradan, chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam, e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros, e um cordão de 5 metros e 35 a cercavam. Eram ocas, e a grossura do material era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2 metros e 20. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados, todas as romãs sobre a obra
de rede ao redor eram 100. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra, e 7 conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia. Em Ribla, o rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Évil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida.